dias. Amado Deus, te agradecemos, porque Tu estás, Senhor Deus, conosco todos os dias, nunca nos abandonaste, Senhor Deus. Tu permaneces, Senhor Deus, fiel, mesmo tantas vezes sendo nós infiéis a Ti, porque Tu não pode negar a Si mesmo, e Tu prometestes que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós queremos, Senhor Deus, nessa manhã, Te dar, Senhor Deus, o nosso coração, entregar a Ti as nossas vidas, reafirmar semanalmente, Senhor, que Tu és o nosso Deus, e que não há outro como Tu. Por isso, ó Pai, eu quero pedir a Ti, que Tu ponhas o Teu Espírito em nossos corações, que estejamos firmados em Ti, para que jamais venhamos a nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas andando nos Teus caminhos, o Teu Espírito de dia a dia possa nos lembrar da Tua palavra, nos lembrar de quem Tu és, o Teu Espírito possa assumir a nossa vida e já não seja mais as nossas vontades, mas a Tua vontade, ó Pai. Por isso, faça agora cair por terra todo o nosso ser, toda a nossa vontade, que tudo o que temos, Senhor Deus, de maior estima sobre nós mesmos, possa, Senhor Deus, ir embora agora, reconhecendo quem somos, pecadores e miseráveis. Possamos se voltar para Ti, ouvir a Tua voz nos chamando. Portanto, ó Pai, faz a Tua obra em nossas vidas. O que mais desejamos nessa manhã é viver um relacionamento profundo contigo, é Te buscar de todo o nosso coração, não pelo que Tu tens para dar, mas por quem Tu és, e Tu és um Pai que ama perdidamente os Seus filhos. Por isso nos acolhe nessa manhã e nos faz gerar essa identidade. Eu Te peço, Senhor Deus, que em nome de Jesus, tudo que se levante agora para não fazer ouvir a Tua voz, tudo que se levante para nos impedir, Senhor Deus, de absolver a Tua palavra, caia por terra. Que toda distração, que todo engano possa ser retirado agora, Senhor. E eu Te peço que Tu possas tocar em cada coração. E oro por mim, pedindo que Tu me uses nessa missão de levar a Tua mensagem. Que eu diminua e que Tu cresças, Senhor Deus. E que Tu, Pai, possas revelar a Tua vontade sobre a minha. Por isso, cala o homem e fale o Teu Espírito. Que não seja, Senhor Deus, como faço, continuamente Te peço, agradáveis as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração diante da Tua face, ó rocha minha e Redentor meu. Amém. Meus irmãos, não tornarei a ler o texto, por ser um texto um pouco mais extenso, mas voltaremos a esse texto, então peço que você fique com a sua Bíblia aberta, para lermos alguns trechos durante esse sermão. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta, uma indagação a você. Quem é você? Quem sou eu? Sabe, essa pergunta, embora poucas pessoas andem por aí conscientemente pensando, quem sou eu? Essa pergunta é uma das perguntas basilar da vida humana. É uma pergunta que inconscientemente nós fazemos dia a dia. Embora não tenhamos a consciência disso, sempre estamos construindo a nossa vida baseado nessa pergunta. As nossas ações sempre são pautadas por base dessa resposta. Quem sou eu? Olha, a maneira de pensar sobre nós mesmos
é a maneira em que faz com que possamos agir nessa terra, a maneira em que assumimos a identidade, faz com que eu e você construa a nossa vida diária. Amados, o problema é que muitas vezes, por não refletir profundamente sobre essa pergunta, e muitas vezes por não ter uma resposta bíblica e clara sobre essa pergunta, o que fazemos é que construímos uma identidade sobre aspectos de nós mesmos, aspectos tão distantes de uma verdade que Deus deseja de nós. Quando pensamos na resposta a essa pergunta como algo sobre nós mesmos, sobre a nossa própria ideia, quando tudo gira em torno das minhas próprias vontades, nós nos perguntamos, por exemplo, o que eu quero ser? O que é que eu devo fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, as minhas ambições e os meus sonhos? E pensando assim, sempre olhando para o seu próprio umbigo, nunca conseguiremos expressar ou reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Somente quando deixarmos de olhar para dentro de si, é que teremos uma melhor visão de quem somos. Sabe, é como um objeto estranho, em que nos chegou agora e nos foi dado nas nossas mãos, e nós ali começamos a olhar para ele, mas não sabemos para que serve, sequer sabemos o seu nome, a sua funcionalidade, não sabemos o porquê foi criado ou para que foi criado, e simplesmente começamos a mexer naquilo e criamos a função daquele objeto, damos um nome àquele objeto, mas não seria bem melhor perguntar a quem de fato criou, ao inventor daquele elemento em que se encontra nas nossas mãos, para que serve, o porquê foi criado, como é o nome? Sabe, amados, a Bíblia ela tem com clareza a resposta para essa pergunta: quem é você? Quem nós somos? Sabe, a Bíblia vai afirmar que, como parte da nossa identidade, ou melhor, da nossa nova identidade em Cristo, é que eu e você somos inevitavelmente filhos de Deus. Quem você é? Eu sou um filho. Essa é a sua identidade. João, no seu prólogo do Evangelho, capítulo 1, verso 12, vai dizer que a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Você é filho? Amém? Você está aqui? Você é filho? Então, se você é filho, você tem que assumir essa identidade. Olha o que Paulo escreve em Romanos 8,17: e se nós somos filhos, logo somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amados, a identidade que eu e você temos é uma identidade de filhos de Deus, e devemos andar nessa identidade, devemos viver por essa identidade. As nossas ações têm que ser ações que respondem a essa identidade. Devemos carregar por onde formos a identidade de filhos de Deus. E identidade é diferente de papel social. Sabe, muitas vezes a gente pega o nosso papel social e a gente assume como nossa identidade, mas não. Papel social é o que nós desempenhamos, e esse desempenho muda conforme as circunstâncias. Por exemplo, tem hora que você está sendo aquilo que você trabalha, tem hora que você está sendo aquilo em que você tem em casa. Por exemplo, ora você é mãe, ora você
vai ser funcionária pública, ora você é pai, ora você é empresário. Isso é um papel social, mas a identidade é aquilo que somos sempre, não importa a situação. E por isso eu digo que se nós entendermos a nossa identidade de filhos, agiremos em conformidade com ela, independente do papel social em que estamos assumindo. Se eu sou filho de Deus, eu vou entender que antes de ser, por exemplo, pai, eu sou filho. E eu preciso agir como pai, na verdade, entendendo que como filho de Deus eu preciso cumprir uma missão. Se eu sou filho de Deus, antes de entender que eu sou um empresário, um funcionário público, um professor, uma dona de casa, eu vivo esse meu papel baseado nessa minha identidade. Então, o que é que eu posso concluir? É que o que somos vai determinar o que eu faço. O que eu sou determina o que eu faço, o que somos determina o que fazemos. E por isso é preciso assumir essa nova identidade em Cristo, gerada pelo Espírito Santo em nossas vidas. E olha, essa parábola, ela fala também sobre isso. Ela fala sobre como eu e você devemos enxergar a nova vida com Deus. Amados, Jesus ele passa a contar algumas parábolas, porque Jesus estava sentado à mesa com publicanos e pecadores, e os fariseus, os religiosos, aqueles que estavam ali tendo a lei em mãos, interpretavam a lei, esses homens eles começaram a murmurar entre si: olha, quem é esse que come com pecadores, com fariseus, com publicanos? Os fariseus começaram a interpelar em si mesmo, dizendo: olha, se esse fosse realmente o Filho de Deus, ele não sentaria com esses homens. E aí Jesus começa a contar. E ele conta a primeira parábola da ovelha perdida, depois da dracma perdida, mas ele termina falando sobre a parábola do filho pródigo, como assim conhecemos. E a verdade é que Jesus engloba os pecadores e os publicanos no mesmo pacote dos fariseus e escribas. Como assim, pastor? Olha, ele considera todos como filhos de um mesmo pai. Ele considera todos como se estivessem ali vivendo uma mesma identidade. E se nós olharmos, na verdade, o que mudava era como aqueles homens se enxergavam, e não como Deus o enxergava. Sabe, quando nós assumimos essa identidade em Cristo, quando nós entendermos que somos filhos de Deus, o problema agora não é Deus olhar para nós como filhos, mas é como eu e você temos nos enxergado como filhos. Como você se enxerga como filho? Você me disse, eu perguntei: todos são filhos, todos aqui são filhos de Deus? Você disse amém, assim, eu sou, pastor. Mas como você tem se enxergado como filho? Como você tem olhado para si como filho de Deus? Como herdeiro da promessa? Sabe por quê? Porque essa parábola nos fala que, na verdade, aqueles filhos, mesmo sendo filhos, tinham uma mentalidade de escravo. E muitas vezes nós temos vivido não como filhos, mas como escravos de Deus. Temos uma mentalidade de escravidão. Há uma mentalidade que nos assola e não nos faz gozar, desfrutar das melhores coisas que Deus tem para nós. Por termos uma mentalidade de escravos, por não reconhecer a nossa identidade, por não saber a nossa filiação e os benefícios que essa filiação tem para nos dar, temos vivido como escravos de Deus, mesmo Deus tentando nos tratar como filhos.
Olha, aquele pai tratava os dois filhos de igual modo, aquele pai olhava para os dois filhos da mesma maneira, aquele pai, ele tinha amor pelos dois filhos, mas os filhos tinham mentalidades de escravos. E ao olhar para a vida deles, eu quero analisar a minha e a sua vida, porque talvez estamos vivendo para Deus em 4 aspectos, que caracteriza uma mentalidade de escravo. Em primeiro lugar, podemos identificar uma mentalidade de escravidão quando reconhecemos, quando pensamos que temos uma independência. Olha, aquele filho, eu quero que você analise comigo isso. O verso 12 diz: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos meus bens, a parte que me cabe. E o pai repartiu os haveres. E passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aquele filho achou que ele tinha uma independência, aquele filho achou que poderia viver longe do pai, aquele filho achou que não precisava mais do pai, aquele filho achou que eu posso viver a minha própria vida, eu posso cumprir os meus desejos, eu posso satisfazer os meus prazeres. E há tanta gente que se diz filho, mas que tem vivido a sua vontade. Tem tantos que se dizem ser filhos de Deus, e que talvez até aceitaram a Cristo como seu Senhor, mas ainda, como seu Salvador, mas ainda não o aceitaram como seu Senhor, como aquele que rege. Olha, a vida que Deus nos chamou a viver não é de independência, mas de dependência. Sabe por quê? Porque uma vida de dependência nos revela uma escravidão pelo pecado. Sabe, aquele filho achou ter uma independência, e quando viu, o texto diz, ele estava gastando tudo, pensando que aquilo era liberdade, mas na verdade era escravidão. Olha, se não é assim que o mundo diz para a gente. Se tu é livre mesmo, prova isso, porque na liberdade você pode provar. O que é que custa fazer, por exemplo, ter relação antes do casamento? Você não é livre, não tem nada que lhe prenda. Para que ter relação por que não ter relação fora de uma aliança conjugal? Olha, isso é baboseira, isso é balela. Você é independente. E aí a gente, pensando ser livre, fica escravo do que dizem. Sabe, a verdadeira independência é viver tão dependente de Deus que a gente diz: eu posso até fazer isso, mas eu não quero. Eu posso até viver assim, mas eu não optei por não viver assim, e não por prisão, mas por amor. É como Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Aquele filho tinha uma mentalidade de escravo, porque ele vivia uma vida independente. Mas sabe o que é que desemboca uma vida de independência? Frustração. Porque tentamos preencher o vazio com tantas coisas, porque tentamos preencher aquilo que é essencial na nossa vida com outras coisas dessa terra, mas vai haver uma necessidade sempre. Depois dele ter gastado tudo, depois de ter consumido tudo, aquele filho começou a sentir falta. Ele começou a passar necessidade, ele começou a ter que trabalhar, mas mesmo assim havia algo que faltava no seu coração. E certo dia esse filho caiu em si. E eu quero que você possa ir comigo no verso 17. E olha o que o texto diz: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome.
Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha, qual foi o pensamento desse filho agora? O pensamento desse filho era que ele deveria ser tratado como um escravo. Aquele filho, ele lembrou do pai. Ele disse: o meu pai pode mudar a minha situação e eu vou ter com meu pai, mas chegando na casa do meu pai, eu já não serei mais o quê? Filho. E eu serei o que agora? Escravo. Sabe, o pensamento de imerecimento foi ao extremo. Aquele filho agora tinha o pensamento de ser imerecido. Eu não posso mais ser aceito. Eu fiz coisas terríveis contra Deus. Agora eu vou ter que ficar sempre ali na retaguarda. Eu vou ter que estar trabalhando para tentar pagar pelo meu erro. O que aquele filho não entendeu foi a graça. E o que muitas vezes eu e você não entendemos é a graça. Você de fato não merece, meu amado, ser chamado filho. De fato eu e você não merecemos esse amor desse pai. Mas pela graça nós fomos salvos. E graça é favor imerecido, é dom gratuito de Deus. Você não precisa entender, você só precisa aceitar. É feita aquela frase que diz: aceita que dói menos. Sabe por quê? Porque de fato você deveria ser escravo, mas Deus te chamou para casa, para você voltar a ser filho. Então, se você tem essa identidade, pare de querer pagar a Deus com as suas ações. Sabe, pare de querer fazer algo para tentar agradar a Deus, por causa do seu erro. Eu errei demais, agora eu tenho que fazer para agradar a Deus. Não é porque você errou demais, não é pelo que você fez, mas é por quem você é e por quem Ele é. Amados, nós não fazemos porque erramos. Nós não devemos ter o pensamento desse filho: eu vou trabalhar como ele, e eu quero ser tratado como um trabalhador, como um escravo. Não, devemos ser tratados e ter o pensamento de filhos, e filhos agradam o pai. Não porque são escravos, não porque fizeram errado, mas porque amam o pai. Você vai agradar a Deus não pelos seus erros passados, não para saldar a conta passada, mas porque você ama Ele, e você quer Ele, e você deseja Ele. A obrigação de um filho é agradar o seu pai. Sabe, tudo que um pai, e você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. Tudo o que você mais deseja é que o seu filho não faça por uma ordem, mas faça por amor a você. E muitas vezes a nossa mentalidade está assim: fazemos por causa de uma obrigação, por causa de uma ordem. Era o pensamento do filho mais velho. Aquele filho mais velho estava tão escravo quanto o filho mais moço, porque aquele filho mais velho fazia por obrigação. Quando ele vê que o pai aceitou aquele que não merecia, era a figura do fariseu, que não aceitava que Jesus sentasse com aqueles que tinham pecado. Ele pensa assim: olha, eu tenho todos os dias, e veja o que o texto diz, o verso 29, diz assim: mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo, olha, eu estou aqui obedecendo tudo que o Senhor diz,
letrinha por letrinha, era o que os fariseus faziam. Eles tentavam obedecer até além do que a lei pedia, para se mostrar um filho piedoso, para se mostrar alguém zeloso pela lei. Há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Olha, eu tenho feito tudo que tu me pedisse eu fiz. Mas por que você fez? Essa é a pergunta. Por que nós temos feito? Por obrigação ou por amor? Por que você tem cumprido os mandamentos de Deus? Você tem cumprido os mandamentos de Deus por uma obrigação de ter medo? Ou porque você entendeu que o Pai sabe o que é melhor para você? Porque o Pai reconhece o melhor caminho, porque a ordem do Pai é uma ordem de amor, é um mandamento de amor. Sabe quantas vezes nós não temos feito por obrigação? E sabe qual é o problema de fazer algo para Deus com obrigação? É que é pesado. Há quantos anos a gente fica contando, olha, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, e a gente fica esperando, sabe o que? Recompensa. Trabalhar para Deus por obrigação é trabalhar por uma recompensa. Era outra mentalidade, é a outra característica de alguém que tem uma mentalidade de escravo, é trabalhar por interesse. Quem trabalha por uma obrigação, trabalha em prol de uma recompensa. Aquele filho trabalhava por uma recompensa. Ele disse: eu jamais transgredi uma ordem tua, e tu nunca me desse um cabrito, tu nunca me desse nada. Olha, eu estou fazendo, eu estou me doando. Está vendo o que eu estou fazendo, Deus? Está vendo como eu tenho trabalhado? Está vendo como tem sido a minha vida irrepreensível? Mas tu nunca me desse o que eu te pedi. Tu nunca me desse aquilo que eu tenho orado, aquilo que eu tenho desejado. Eu faço, mas não recebo nada. Aquele filho trabalhava por interesse. Ele era escravo das recompensas. E quantas vezes nós não temos trabalhado para Deus por recompensas? Somos obrigados, na nossa mente, eu sou obrigado a fazer, porque se eu fizer, Deus me recompensará. Porque se eu andar assim, Deus fará algo na minha vida. E não reconhece que tudo o que tinham de mais precioso poderiam já ter obtido, se vivessem uma mentalidade de filho. Amados, não adianta somente falar que somos filhos, devemos pensar como filhos e viver como filhos. Se você se adequou, se você se observou em uma dessas características de uma mentalidade escrava, independência, não merecimento, exacerbado, trabalha por obrigação, trabalha em busca de interesse, sabe, você precisa ressignificar a sua mente para viver como filho. Sabe por quê? Porque filhos não vivem por outra coisa a não ser por um relacionamento. Eles não obedecem o pai porque tem medo. Eles obedecem o pai não porque eles têm uma obrigação, não porque eles têm interesse, mas antes eles obedecem o pai por amor, porque querem agradar o pai, porque querem continuar nutrindo um relacionamento. Eu olho para minhas filhas, mas principalmente para a Nicole, que já consegue fazer as coisas sozinha, e como o meu coração, e eu creio que da minha esposa, de Jó também, fica grato, sabe, fica feliz, salta de alegria quando Nicole ela faz algo, não porque a gente pediu, mas porque ela sabe que aquilo agrada o nosso coração.
quando ela faz algo que a gente já tinha pedido outras vezes, mas hoje eu não pedi, e ela simplesmente foi lá e fez. Sabe, o coração da gente fica grato, ela arranca sorrisos, porque aquilo mostra que ela não está fazendo por medo, por obrigação, por um pedido, mas simplesmente por amor, porque ama nos ver alegres, porque ama e quer agradar. Sabe, imagine se nós trouxermos isso para a nossa vida com Deus, e fizermos não por obrigação, pararmos de ter essa mentalidade de escravo, vivermos com um filho, um relacionamento profundo com o Pai. Essa parábola revela que o que Jesus quer, o que Deus mais anseia, é restaurar o relacionamento de um pai para com os seus filhos, é de vivermos essa identidade de filhos. Sabe, aquilo que fazemos tem que revelar o que verdadeiramente somos. Você não faz para ser o filho, porque você é filho, você faz. Porque você é filho, você agrada o coração de Deus. Amados, nós precisamos viver essa vida e essa identidade de filhos, acima de qualquer outra coisa. Pare de servir a Deus por medo de ir para o inferno, por exemplo, de ter consequências trágicas na sua vida. Sabe, pare de servir a Deus porque você quer alcançar uma bênção. Porque eu preciso ter aquilo, por causa da minha promoção, por causa daquele meu sonho. Sabe, pare de servir a Deus porque alguém diz: você tem que servir a Deus, você precisa fazer isso, você precisa agir assim. Comece a servir a Deus por amor. Sabe, há uma música de Diante do Trono, que diz assim: eu não quero estar aqui por religião, eu não quero estar aqui por obrigação, eu só quero estar aqui porque eu te amo. Porque eu te amo, eu paro todas as coisas. Porque eu te amo, eu me prostro diante de ti. Porque eu te amo, eu escolho a boa parte, que é estar aqui, que é te adorar, Senhor, que é te servir, que é estar aqui, porque eu te amo. Essa deve ser a realidade da minha e da sua vida. Sirva a Deus como um filho perdidamente apaixonado, um filho que entendeu o relacionamento, um filho que está vivendo uma intimidade com o Pai. Que hoje seja quebrado na nossa mente a mentalidade de escravos, e que seja gerado a consciência de filhos amados. Eu quero orar por você nessa manhã. Eu quero poder pedir a Deus que Ele possa mudar a nossa mente. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que nessa manhã Tu possas transformar a nossa mente. Vem, Senhor, fazer uma metanoia, uma mudança total, Senhor, de direção. Nós não queremos ser, Pai, como esses filhos que não entenderam em um dado momento. Nós queremos viver um relacionamento contigo, Senhor. Não queremos ser escravos, pois a Tua palavra nos diz que Tu não nos deste um espírito que nos escravize, mas antes nos deste um espírito que clama: Abba, Pai, Pai de amor, Pai de intimidade.
Tu nos deste um espírito de adoção, Senhor, para que não estejamos mais nos sentindo escravos, fazendo coisas por obrigação, por interesse, por um salário, por uma recompensa, para pagar um preço antigo. Oh Senhor, Tu nos deste, Senhor Deus, um espírito que clama em nosso interior a nossa verdadeira identidade de filhos. Por isso gera em nós essa identidade, Senhor. Que possamos buscar Te servir de todo o nosso coração, porque queremos Te agradar. Que não percamos um segundo sequer, Senhor, com coisas dessa terra, porque o que mais queremos é Te ter, é Te adorar, é Te buscar, Senhor. Portanto, nos enche, Senhor, nos enche com a nossa verdadeira identidade. Põe em nossas mentes, Senhor Deus, a Tua palavra e nos ajuda a viver sobre ela, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Louvemos ao Senhor.